Temos muito que falar, temos muito que falar. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje, na verdade, é para quem tem interesse neste assunto e, na verdade, estes vídeos até têm sido aqueles que me têm trazido mais gente ao canal, que são vídeos sobre o meu aparelho. E pronto, para quem não estiver tão interessado, desculpem, mas como eu comecei a falar sobre o assunto aqui no canal, achei por bem continuar a jornada, não é? Não vou interromper. Portanto, vamos começar então. Eu apontei tudo aqui no meu caderninho, a ver se eu não me esqueço de nada. Eu coloquei então o aparelho, o de cima a 26 de Abril e o de baixo a 25 de Maio. E eu fiz então um vídeo de update um mês depois de eu colocar o aparelho, portanto devia ser 20 e poucos de Maio quando eu fiz. Entretanto eu meti o aparelho de baixo e fiz vlog nessa altura para vos mostrar as minhas struggles da semana e tal, e entretanto tenho falado um pouco nos vlogs. No entanto nunca mais contei assim o resto da história, né? Porque na verdade aquilo foi um mês não foi nada, embora o primeiro mês seja sempre muito mais, pronto, impactante. Portanto, passaram então coisa de 7 meses, desde que eu meti o aparelho. Este mês já deve fazer 8, vamos fazer contas. Portanto, desde que eu meti o de baixo, o aparelho de baixo, portanto tenho o aparelho completo, passaram 7 meses, este mês já faz então 8, mas eu dei o título a este vídeo de 6, 7 meses depois, porque pronto, é quase meio ano depois. Portanto, eu coloquei então no dia 25 de Maio o aparelho de baixo, eu tenho o vlog em que isso aconteceu, portanto eu vou deixar na descrição. Eu fiz um weekly vlog dividido em 2 partes, eu sei que está enorme, mas pronto, a Helena não sabia gravar weekly vlogs na altura. No entanto, lá aparecem grande parte das minhas struggles da primeira semana, que para quem tiver interesse acaba por ser mais interessante. Portanto, digamos que o processo em si, eu lembro-me que na altura, penso eu, que disse que achei que o processo de colocar o aparelho no dentista para mim era super complicado e chato, porque eu tinha que estar ali não sei quanto tempo com a boca aberta e não podia engolir, e eu tenho um bocado a panca de ter que engolir constantemente, tenho um bocado de medo de me engasgar, ficar sem ar, enfim. E então a primeira vez quando fui meter o de cima foi bastante difícil, eu lembro de ter ficado a panicar para ir meter o de baixo, até porque a dentista também me assustou um bocado e disse-me que ia precisar de ajudante e tudo. No entanto, foi super tranquilo no dentista meter o aparelho de baixo, talvez porque eu sinto que a parte de cima é aquela que ocupa mais espaço na boca, então pronto, estarem-nos a mexer na parte de cima é pior do que nos mexerem na parte de baixo. E também foi mais rápido, eu já estava mais habituada a ir lá e pronto, enfim, foi mais tranquilo. No entanto, a semana a seguir foi bem mais complicada. Digamos que é assim, em termos de meter o aparelho, fez-me muita mais confusão no sentido de sentir os ferros ali, porque embora eu já soubesse o que era sentir o de cima, no de baixo fez muito mais volume, eu sentia-me o Popeye, ok? Eu não me sentia nada bem fisicamente comigo mesma nessa primeira semana, primeiras 2 semanas. E é incrível porque dos últimos vídeos que eu publiquei, o vídeo das First Impressions dos produtos da Catrice, para quem viu, esse vídeo foi gravado pouco tempo depois de eu colocar o aparelho de baixo, e agora olhar para mim, para além de eu já não me reconhecer enquanto pessoa, não reconheço a minha cara, não reconheço as minhas feições, porque eu sinto que elas mudaram muito, mas pronto. Foi super complicado, pronto, tive imensas dores, andei muito a Benuron nessa semana, mas o pior para mim nem foi isso, porque as dores, pronto, é 1, 2 dias, mas depois passa. O pior para mim foi que a dentista me colocou uma massa. Eu vou colocando fotos e eu peço desculpa se as pessoas acharem um bocado nojento, mas eu acredito que quem está aqui também tenha interesse em ver estas coisas, e que eu fui tirando fotos. Ela colocou umas massas nos dentes de cima, assim nos de trás, para eu não tocar os dentes, porque isto é assim, o que acontecia com os meus dentes é que eles faziam tipo isto, eles tocavam primeiro os de trás e depois os da frente não tocavam, estão a ver? Então ela acabou por me colocar umas massas aqui de modo a que os dentes ficassem mais assim. E na verdade eu até conseguia juntar mais os da frente, e foi assim que eu depois comecei a mastigar, porque a minha maior dificuldade é que, para além das dores, eu tive mesmo muitas dores na primeira semana, eu não conseguia mastigar alimentos. Essa massa fazia com que, como os meus dentes não tocavam, eu mastigava com os de trás, os alimentos passavam pelos dentes, passavam só, inteiros, e eu não conseguia mastigar. Tive vários ataques de choro nessa primeira semana. É perfeitamente normal, até porque eu sinto que nós somos pessoas que, se nos mexem muito com a alimentação, aquilo começa a mexer com o psicológico e torna-se super difícil. Portanto, eu acabei por ter 2 semanas super complicadas. Consegui começar a comer depois algumas coisas mais sólidas,
Eu lembro que no final dessa primeira semana foi a primeira vez que eu comi algo sólido e foi uma fatia de uma pizza que era assim um bocado mais densa e eu mastigava então aqui com os dentes da frente, aqui deste lado, que era onde eu tocava. Mastigava assim com os dentes da frente, um bocado estranho, mas pronto. Ao fim de 2 semanas comecei a conseguir comer mais normalmente, ou seja, já conseguia ir, tipo, eu lembro que o meu pai fez anos nessa altura e pronto, já conseguia ir a um restaurante e mastigar melhor, no entanto tinha que ter muito cuidado. Eu lembro-me que nessa altura fomos comer um italiano e eu comia um calzone e aquilo bem sempre com montes de queijo derretido. E eu comecei a perceber-me que, por exemplo, de queijo derretido era impossível na altura, eu ficava nhanhanha. Grande parte da comida parecia muito pastilha elástica, eu mastigava e aquilo nada, não desfazia. Era tudo nada, não acontecia nada. E eu ficava muito tempo a mastigar, muito tempo, tanto que eu comecei a ter muita dor de maxilar e não saber bem onde ficava o maxilar, porque também estava ali a trabalhar muito. E depois, pronto, isso começou a passar melhor, só que no entanto não. No entanto, pronto, há determinadas comidas que ainda hoje, por exemplo, queijo derretido é uma coisa que ainda hoje eu tenho muita dificuldade a mastigar, eu sinto que o aparelho me coloca muitos impedimentos nesse tipo de comidas mais... que normalmente são mais difíceis de mastigar. Estão a ver, eu já tenho dificuldade, por exemplo, a mastigar bifes de carne vermelha, por exemplo, e é uma coisa que agora ainda sinto mais dificuldade por causa do aparelho. Pronto, e então tive bastantes dores nessa primeira semana, como eu tinha dito. Aliás, eu sinto que devo dizer isto, o meu 2021 foi muito à base de tomar Benuron. Eu estive constantemente a tomar Benuron por causa das dores, por causa de, olhem, imensas coisas, essencialmente por causa dos dentes, ok? Entretanto, eu sinto que deveria dizer isto, porque também fazia parte do meu processo do aparelho e eu tive que começar a tirar os meus dentes do siso, porque eu acho que me disse na altura que eu já tinha tirado um no ano passado, entretanto, no ano passado, 2020. Entretanto, antes de meter o aparelho eu tirei outro e depois sobraram-me 2, que eu achei que eles se calhar iam esperar pelo final de ter o aparelho, de tirar o aparelho para tirar, mas na verdade não. Apertaram-se imenso e em junho, início de junho, eu já estava a tirar um dente, penso que era um dos de cima, os de cima não houve tanto problema e eu tirei então um dos dentes, foi tranquilo. E durante todo este processo vocês questionam-se, mas ias descolando brackets? Sempre. A Helena nunca parou de descolar brackets. Eu nas semanas então que fui colocar aparelhos eu descolava sempre brackets. Houve uma altura que descolei um a lavar os dentes. E depois eu descobri o porquê, porque na verdade a minha dentista colocou-me brackets nos últimos dentes, que não é suposto. Não são os sisos, são os outros, né? Os sisos são inexistentes, vamos descartá-los. Os últimos dentes, normalmente os dentistas não colocam brackets nesses dentes, é no penúltimo. E eu coloquei, tanto que muitas vezes as pessoas têm, é tipo um anel, ou não é no último dente, ou no penúltimo, eu não faço ideia, eu não tenho nada disso, graças a Deus, já sofri demasiado com outras coisas, mas tenho então brackets nos últimos dentes, excepto este, porque eventualmente, e já não me lembro bem quando, ele descolou, ele deslizou, eu tirei-o, que era isso que eu fazia grande parte das vezes, e depois o ferro ficava ali todo solto a magoar-me, mas pronto, e incrivelmente o ferro depois acabou por partir de alguma maneira. Eu lembro que tipo um dia estava no sofá, levantei-me e ia beber água e de nada cuspo o ferro, partiu mesmo ali no nível e a dentista nunca mais me colou, portanto eu acredito que esse bracket não seja extremamente necessário e agora já estou a começar a perceber mais porquê e já vos explico mais para a frente. E pronto, foi um bocado aquilo que eu vos disse há pouco. Nesta altura eu já estava a começar a sentir como o aparelho de baixo já me estava a mexer um bocadinho, não que ele me estivesse a mexer muito com o maxilar, mas estava a mexer um bocadinho com os dentes, não é? Porque pronto, eu achava que os dentes estavam direitos, na verdade não, este lado de baixo é o que está pior. Eu já estava a começar a sentir dificuldade em onde é que eu hei de colocar o maxilar, além de ele estar muito para a frente, porque parecia ao pop e ao mesmo tempo eu tinha muita aquela tensão no maxilar nessa altura, finais de junho, e depois no início de julho foi então quando eu comecei a usar elásticos. Portanto, tinha o aparelho completo há cerca de um mês e uma semana e foi quando eu comecei a usar elásticos e inicialmente eu comecei a usar os normais, que é daqui para a frente, ligeiramente até aqui, nada de mais, só usava assim, e usava uns muito fraquitos, aqueles mais larguinhos, e é assim, pronto, eu admito, eu tenho que usar os elásticos supostamente o dia todo, no entanto eu só usava à noite.
É mais porque é super irritante, porque eu sou uma pessoa que até costuma ir bastantes vezes almoçar com amigas, jantar com amigas, lanchar, e não dava jeito nenhum estar sempre a colocar e a tirar os elásticos, e depois porque eu tenho que andar com os elásticos atrás e com a coisinha que me ajuda a meter e tenho que ter um espelho. Enfim, tentei fazer isso a primeira semana, foi tudo muito giro, mas depois perdi a paciência completamente. E entretanto, depois de ter começado a usar os elásticos, tirei outro siso, o último siso, e foi super complicado, devo dizer-vos. Eu tive pai meia hora lá dentro, enquanto que os outros em 5 minutos eles saíam. Este aqui teve que ser com uma dentista mais, pronto, estão a ver, mais tipo cirurgiã, aquela pessoa que trata mais aqueles casos mais complicados. Tivemos ali não sei quanto tempo, tinha imensa piada, porque ela virava-se para mim de vez em quando e dizia: tu tem calma, nós vamos conseguir, ok? Nós vamos conseguir. Às tantas só vejo uma broca e dentro da minha boca, um alicate, tudo, e eu já estava a ficar cheia de medo. Ela rodava-me aquilo, rodava, nunca mais saía. Ela massacrou-me o dente e a gengiva e o osso, pai, em 30 minutos. Porque eu acho que ele estava assim, tipo, de lado, estava meio metido, meio para fora, e então foi muito complicado tirá-lo. E esta foi a parte engraçada, e eu vou deixar-vos aqui com uma foto engraçada. Eu fiquei toda quadrada. Eu fiquei quadrada tipo 4 dias. Foi horrível, ok? Eu, inclusive, nessa semana tinha combinado coisas. Tinha combinado de tirar fotos com a minha mãe para um sítio super giro. Tive que cancelar tudo porque estava completamente quadrada. Tive imensas dores. Houve uma noite que não consegui dormir sequer. A primeira noite foi super complicada. Mas pronto, esse siso era importantíssimo tirar, que foi então o deste lado, do fundo. Claro que esse é do fundo, Helena, os sisos não estão no outro sítio, enfim, deste lado, em baixo. E esse estava mesmo a impedir, porque pronto, né, ela tem que me corrigir essencialmente este lado da boca, que era o que tinha aqui o buraco grande, e então aquele siso estava a atrapalhar e tinha mesmo que ser tirado. Entretanto, nesta altura, já depois tirei o siso, já estava a usar os elásticos há umas semanas, e comecei a notar a minha cara a mudar. Isto é super estranho, ainda hoje me faz confusão, e as pessoas agora que não me veem há algum tempo dizem-me que perguntam-me se eu não emagreci. Eu não emagreci, a minha cara é que mudou muito e ficou um bocadito mais chupada por causa do aparelho. Enquanto que a minha cara era muito mais redonda aqui, entretanto ficou muito mais por causa do aparelho. Mas pronto, isto não é uma coisa que aconteça com toda a gente, atenção, isto pronto, depende bué do vosso problema, não é? E como o meu problema não era estético, era essencialmente de funcionamento, começou a alterar as feições da cara. Pessoalmente eu não me importo, eu acho que até estou a ficar mais gira. Aquilo que eu sentia de parecer o Popeye, aquilo foi mesmo tipo bater no fundo, para agora me sentir muito melhor, mas pronto. Mas foi super interessante começar a ver isto, começar a notar que o buraco estava a ficar mais pequeno. Eu, apesar de tudo, notei muita diferença logo no início. Eu vou colocando aqui fotos que eu fui tirando e fui comparando com a primeira foto que eu tirei quando meti o aparelho e as várias fotos que eu fui tirando ao longo destes meses, que eu notei logo diferença no buraco. Quando o meu dente aqui de cima tinha aqui um dente que era muito subido e ele começou a baixar, e eu notei logo diferença no buraco aí, mas sem dúvida que os elásticos foram a maior diferença. Em agosto não aconteceu assim nada de muito diferente, continuei a usar os elásticos. Acho que a única diferença foi que a dentista me deu uns elásticos um bocadito mais pesados, né? Porque puxou mais pequenos e pronto, fazia muita mais força. E entretanto, no final em setembro, diria que se calhar foi em setembro. Em setembro, diria, não tenho a certeza, foi quando eu comecei então a mudar os elásticos. Ela colocou-me então uns botões dentro dos dentes aqui em cima, deste lado. Sim, foi em setembro, exato, que foi antes de eu ir para Sintra, eu lembro perfeitamente. Eu vou-vos mostrar fotos, eu espero que vocês não fiquem muito enojadas, mas é assim, para tirar fotos já da parte de dentro da minha boca é um bocado estranho, né? Mas para vocês perceberem o que é, ela colocou-me assim uma espécie de uns botões, ela chamou-lhe botões, portanto eu também chamo, que é então para eu colocar os elásticos aí e cruzá-los para fora. Eu também vou colocar fotos disso tudo. E eles fiquem então cruzados, porque ela diz que eu tenho a mordida cruzada, e então pronto, e ela colocou-me esse elástico. E entretanto os outros elásticos daqui que eu estava a usar, o que ela fez foi, comecei a usar um dente mais atrás do que o que estava a usar antes. Portanto os elásticos que eu uso de momento são esses, é o cruzado e aqui um bocadito mais para trás. Houve uma altura que eu fiquei com a impressão, não tenho a certeza, que ela me queria meter aqui assim um tipo em zigue-zague, estão a ver, assim, mas não aconteceu.
não sei se para a frente irá acontecer. E olhem, devo dizer que isto foi muito estranho. Eu coloquei esses botões então na altura em que fui para Sintra e aquilo arranhava-me bué a língua. E eu imagino que isso ainda me vai fazer mais confusão do que qualquer das outras coisas quando eu tirar. Porque eu estou super habituada a ter esses botões a raspar-me na língua. No início era super estranho e estava-me a causar feridas na língua e doía-me. Foi assim os primeiros dias também, não gostou muito depois, não doía imenso, mas era estranho ter uma coisa a raspar na língua. E depois e ainda hoje às vezes me acontece isso. Às vezes há comida que fica lá presa e não é nada agradável, porque aquilo ocupa uma parte da boca um bocado importante, né, que é a parte superior da língua, então quando vocês ficam com comida lá presa, desculpem, mas isto faz parte, tapa muito, tipo, tudo o resto, mais nada mexe dentro da boca, então isso causa-me um bocado de pânico, mas pronto, o que vale é que nem muitas coisas ficam lá presas. Portanto, eu acho que vai ser super estranho quando eu tirar estes botões e sentir que tenho espaço daquele lado da boca, vai ser mesmo estranho, porque estou habituadíssima a ter aquilo dentro. Uma coisa que eu comecei a notar, e eu não tenho a certeza se foi em setembro, se foi só em outubro, provavelmente só em outubro, porque entretanto os elásticos, esses elásticos cruzados e os daqui começaram a ficar mais apertados, não é? E eu comecei a notar imensa diferença na minha mordida. Eu diria que fisicamente nem notei imensa diferença. Talvez no formato da cara também, a minha face, as minhas feições continuaram a mudar e eu acho que também senti nessa altura. No entanto, eu senti muita diferença foi na minha mordida, porque eu mastigava e eu não sabia bem onde meter os dentes e comecei-me a trincar muito, ridiculamente. Inicialmente era deste lado aqui, o próprio aparelho apanhava-me a bochecha, mas pronto, era chato quando acontecia, mas não criava muita ferida. Mas depois comecei-me a trincar muito aqui, deste lado. E eu noto que é porque tipo o meu maxilar era bem assim e está a começar a ficar mais direito, então eu trincava muito deste lado e começou a ganhar, eu chamo-lhe aftas, mas eu diria que são mais feridas, não é? Porque eu trinco e depois fica ali a raspar no bracket e magoa e pronto, a Helena tem que andar sempre cheia de ceras e são feridas que demoram muito tempo a passar, ardem imenso. Tive uma na semana passada deste lado, não sei porquê, mas pronto, e essa custou de caraças a passar, ardia mesmo muito, e pronto, eu cheguei a um ponto em que estava mesmo difícil. Houve ali uma altura, eu diria que foi em novembro, fins de novembro, inícios de dezembro, que esqueçam, eu tive pai 3 aftas em 2 semanas, aftas, pronto, feridas, em diferentes sítios aqui em baixo, era constantemente, e eu curava uma, tinha outra, e era essencialmente porque eu me trincava, eu já sabia quando eu me trincasse, pronto. E isso foi das coisas que eu menos gostei, porque era mesmo desagradável. Entretanto, em outubro, no meio de tudo isto, de elásticos complicados, de aftas, a dentista colocou-me uma corrente, um elástico tipo corrente nos dentes de baixo, que serve normalmente para juntar os dentes, sabem? E agora é que eu noto quão juntos os meus dentes estão, eles não eram tão juntinhos, eu tinha aqui bastante espaço nos dentes da frente em baixo e agora eles estão todos juntinhos e pronto, essa corrente serviu para isso. No entanto, essa corrente, é muito bonita, fica sempre lá, não sai, só que é assim, aquilo na primeira semana doeu, mas doeu, amigos. Parecia que tinha acabado de colocar o aparelho outra vez. Horrível, portanto isto é assim, uma pessoa vai ao dentista e depois anda dias que tem a andar ali a comer outra vez como se tivesse acabado de meter o aparelho. Para quem vai meter aparelho, para quem tem aparelho há pouco tempo, isto não vai acabar tão cedo, portanto mais vale mentalizarem-se, ok? Eu pessoalmente não me importo de ter aparelho e nem sou uma pessoa que tem muito essa cena e está ansiosa para o tirar, não. Aliás, até tenho um bocado de medo de o tirar porque sei que depois vou ter que fazer os moldes outra vez e talvez isso seja o que me assusta mais, mas pronto. Agora até tenho curiosidade em ver o que é que ela vai fazer assim, qual é o passo a seguir, mas é assim, há coisas que vocês vão fazendo que, mas pensem sempre assim, nada vai ser tão mal como as primeiras semanas. Eu acho que não há nada como as primeiras semanas, então para mim depois de ter metido o aparelho de baixo, aquelas 2 primeiras semanas com aquela massa, que eu ainda tenho, by the way, porque eu na altura cheguei a tive que ir à dentista na mesma semana por causa de colar um bracket que me tinha descolado, ou de colar 2 brackets, nem sei, descolaram tantos entretanto que eu já lhes perdi a conta, sinceramente. E aí eu perguntei-lhe que se a massa ia desgastar e ela disse que não, que acaba sempre por desgastar ligeiramente, não é? Mas que não é suposto ela sair dali. E isso deixou-me em pânico e foi quando eu tive um ataque de choro horrível porque eu não estava a conseguir de todo
Eu não estava a ver luz ao fundo do túnel, eu não vou conseguir comer, eu nunca mais vou conseguir comer. Enfim, dramatismo, não vale a pena, mas saibam que a vossa boca habitua-se. Portanto, é incrível, ok? Vai haver um dia em que tudo isso será super normal na vossa boca e não vai custar mais. Portanto, agora em dezembro foi assim quando houve mais problemas, porque eu tive então a corrente, eu meti acho que em outubro, tive novembro, tive dezembro. Eu devo dizer que a coisa mais horrível da corrente, para além de pronto, aquela primeira semana em que eu quase não conseguia comer, é mesmo o facto daquilo agarrar imensa comida. É horrível. Eu não conseguia, porque eu com este, assim sem nada, eu consigo ir lá com a língua e tirar grande parte. Com aquela corrente era horrível, aquilo agarrava montes e montes de comida. Faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, quem tem aparelho está sempre constantemente cheio de comida na boca. Então agora em dezembro aconteceu que eu, de alguma maneira, descolei 2 brackets. Um deles eu tenho quase a certeza de como foi, porque eu acho que trinquei uma azeitona. Isto foi mesmo antes de Natal. Eu estava a comer uma azeitona e eu raramente as meto na boca e tiro tudo, para além de eu ter medo de engolir inteira, engolir o caroço. Pronto, eu não quero tipo fazer isso com o aparelho, então normalmente como assim, pronto. Só que devo ter sido muito agressiva e que trinquei um bocado do caroço e ouvi um até o meu irmão ouviu e na altura eu não conseguia perceber o que foi porque a corrente fazia muita força e eu não conseguia perceber que brackets é que estavam descolados, inclusive na altura, e eu já me tinha apercebido de um bracket descolado porque uma altura com o palito, né, a palitar os dentes, apercebi-me que o bracket mexeu e pronto, foi assim que eu percebi que ele estava descolado. Entretanto eu comecei a perceber que ele estava descolado, porquê? Porque houve uma altura que eu me olhei ao espelho e eu percebi que os dentes estavam a entortar, estes aqui, mesmo os da frente e o do lado, eles começaram a entortar, porquê? Porque o bracket estava descolado, só que tinha a corrente. Se ele não tivesse, assim, a verdade é que se ele tivesse descolado e eu não tivesse a corrente, eu muito provavelmente tinha ido logo ao dentista para corrigir, né? Só que como ele tinha a corrente, eu também não me apercebi logo e a corrente fazia muita força, eu não fui logo ao dentista e depois tinha uma consulta logo a seguir. Porque a verdade é que a corrente fazia muita força e então já me estava a entortar os dentes. E o pior disto tudo é que tanto me entortou os dentes como também me entortou um bocado o maxilar. Eu fui então à dentista, já fez agora uma semana, quando vocês virem isto está a fazer 2 semanas. Ela retirou-me então a corrente, colou-me os brackets e ela disse logo, olha, isto vai ser um bocadinho complicado, vai-te doer mais nos primeiros dias porque os dentes estão mais tortos e tenta comer essencialmente líquidos, mesmo que consigas comer coisas duras porque isto está a fazer uma força que não é suposto. Porque como os dentes mexeram, ela ia estar a fazer 2 forças, que é a força do ferro, porque ela vai aumentando. Penso que a curvatura, não tenho a certeza e eu não percebo disto, ok? Mas os ferros vão aumentando de alguma maneira e tornando-se mais intensos, né? Para fazer o seu trabalho e pronto, aquilo já estava um bocado mais avançado para ter dentes ainda tortos. E entretanto ela na altura até me disse que lhe custava acreditar que eu andava a usar os elásticos. Ok que eu só os uso durante a noite, mas eu já estava a notar a diferença e foi nessa altura que eu comecei a notar, porque assim que eu coloquei os elásticos novamente eu nem conseguia usar uma noite inteira. A primeira noite eu tive que os tirar antes de acabar a noite porque estava-me a doer demasiado e agora todas as manhãs eu acordo cheia de dores. Assim, eu já acordava com os dentes doridos todas as manhãs, mas agora eu acordo mesmo com dores de dentes. Claro que ela não notou diferença nenhuma, porque de facto aquilo já não estava a fazer grande diferença. E foi aí que ficou a situação e de momento é nisso que eu estou, é tentar corrigir novamente o maxilar com os elásticos, que são fortes para caraças e dói mesmo muito, mas pronto, uso então na mesma, né, o cruzado por dentro para vir cá para fora, uso nos 3 últimos dentes. Daí, e por isso é que eu há bocado disse que vocês iam entender, daí ela deste lado não me ter tirado esse bracket, mas deste aqui não há problema, porque deste aqui, pronto, né, a mordida está direita, deste lado é que a mordida está cruzada, e ela deixou-me então o bracket de trás, e este é essencial porque eu meto lá o bracket. E by the way, eu penso que não vos disse isto, mas ela na altura disse que é normal estes brackets descolarem muito porque é uma zona com muita saliva e como não é normal,
os dentistas colocarem aí, é por isso que as pessoas não costumam descolar tantos brackets. Os outros da frente, eu sei que é culpa minha, ok, eu sei que é culpa minha, da Helena, como ela come, porque houve uma altura que eu também decidi comer pipocas e descolei um bracket, enfim. E é isso, penso que está tudo. Espero ter-vos mostrado todas as fotos, espero não me ter esquecido de nada. São esses os meus updates, entretanto, já noto imensa diferença e se vocês forem ver os meus vídeos antigos, vocês também vão notar imensa diferença, principalmente, eu diria, no meu formato de cara, e eu acho que mudou imenso. E se quiserem então que eu faça mais algum vídeo, se tiverem alguma questão, coloquem nos comentários. Não sei, se quiserem que eu faça um vídeo sobre perguntas e respostas acerca do aparelho, digam nos comentários e eu assim farei, para quem estiver interessado, claro. Porque eu sei que para quem vai meter o aparelho eu acabou de meter, é super interessante ver estes vídeos porque eu própria vi na altura. Deixem então o like se gostaram deste vídeo e se gostam deste género de vídeos. Também para eu saber se posso continuar a fazer este género de vídeos, da minha evolução. Subscrevam ao canal se ainda não o fizeram e ativem as notificações para saber, para eu não, para vocês saberem, quando eu publico um vídeo. Sigam pelo Instagram, @elenammr, até porque se vocês quiserem ver mais questões do aparelho, coisas assim, eu por vezes partilho lá, portanto também podem ir seguir-me por lá. Já agora, vão também espreitar o Instagram da minha marca de roupa, @goddessofthefuture, está tudo na descrição. E pronto, nós vemo-nos então num próximo vídeo. Tchau!